Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Falar um pouquinho aí sobre alguns comentários que eu fiz, para quem me acompanha aí, eu vivo fazendo alguns comentários nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, e eu acredito que estão somente no Instagram. Mas um dos comentários que eu fiz aí, que eu resolvi, alguns, né? Eu vou falar de, acho que três especificamente aqui que eu fiz, que foi sobre a questão da taxação, que o presidente em exercício comentou, taxação de produtos internacionais, e também sobre o programa que o governo também anunciou de criar uma poupança para os alunos de baixa renda, e também alguns comentários que eu fiz sobre o governo do Milei na Argentina, tá? Então, em primeiro lugar, né, acabou suscitando aí durante os comentários da primeira questão que eu apontei sobre a taxação, né, a questão da indústria brasileira, a indústria e o comércio no Brasil. E aí eu vou dar a minha opinião de historiador. Claro que a história dialoga muito com a economia, tá? Tanto que a gente às vezes precisa ter um certo entendimento ali, pelo menos que seja mínimo sobre algumas questões de economia, né, quando se estuda história. E aí vamos pegar então para falar sobre indústria no Brasil, né? Gente, indústria no Brasil, ela sempre foi um protótipo, ela nunca passou disso, tá? Desde do seu início, o Brasil nunca se propôs, do seu início como período colonial aqui, no que hoje a gente chama de Brasil, nunca se propôs em ter uma indústria, pelo menos uma indústria forte. Começou a se pensar em uma indústria mais à frente, ali já no período da República. Antes até tinha um pouco, mas é, ali a gente pode colocar aí como exemplo o próprio Deodoro da Fonseca, não, perdão, o Floriano Peixoto. Ele era um dos que abertamente falava um pouco sobre o Brasil se tornar um país industrial, investir na indústria, mas ele não consegue nem avante, né? Porque ali como militar ele acaba tendo um bom desconhecimento sobre o que é a política de fato, e aí ele começa a ver uma das características que até hoje estão ligadas intrinsecamente ao país no qual nós vivemos, que é o lobby do setor agrário. Né? Então o Brasil já tinha feito uma escolha já muito bem acentuada sobre o que eles queriam ser. O Brasil sempre quis ser é, forte na questão agrária, tá? E aí você tem também outras coisas que explicam isso, né? O latifúndio, lei de terras de 1850, que criam ali todo um monstro, posso dizer assim, que transforma o Brasil em uma grande fazenda. Fazer uma metáfora aí, né? Então existe também um lobby para que não haja indústria. Depois ali no período de Getúlio Vargas, que provavelmente eu vou falar no fechando aí o arco de Getúlio Vargas na próxima postagem da série dos presidentes do Brasil. Getúlio Vargas ali um pouquinho antes também ali na República Velha tem a questão da indústria, principalmente em São Paulo, tanto que a gente tem a Fiesp, né? A gente tem também o SESI, Senai, que é comércio, o Senac também. Algumas coisas têm a ver com a indústria, perdão, e o comércio aqui na região de São Paulo, porque São Paulo acaba sendo um polo industrial. Hoje em dia a gente também tem a região de Manaus, que também é um polo industrial, mas São Paulo saiu na frente como estado, né? Tem algumas indústrias, mas assim é muito mínimo em comparação com o todo que é o país. Então a questão da indústria, tem muita gente que fala, o Brasil não tem indústria porque não investiu, porque tem uma taxação alta. De fato, é verdade, a taxação do Brasil é uma das mais altas, se não for a maior, deve estar ali entre segunda e terceira. Mas não é só isso, tá? O problema ele é muito maior. A questão da indústria, do comércio, é, a questão econômica referente à indústria, ela vai muito além da taxa, da taxação, tá? Então não é simplesmente você tirar a taxa, também precisa ter investimento, educação, questão tecnológica, mas principalmente vontade e também principalmente acabar com o lobby do setor agrário, que eu acho que assim, para as décadas vindouras não vai acontecer. A gente percebe como movimento aí é que o setor agrário agrícola brasileiro está se tornando cada vez mais o principal mote da economia no que tange a questão internacional do país, então dificilmente vai passar. Eu fiz algum comentário ali sobre essa questão da taxação
dos produtos internacionais. Algumas coisas ali realmente eu vi que os comentários fazem sentido, mas a maioria dos comentários são enviesados, principalmente ideologicamente, falam mal do governo, como se fosse uma questão do governo atual. E aí eu tenho muitas críticas ao governo atual, mas uma delas não é isso, porque não remete somente ao governo atual, é uma coisa que vem de décadas e de séculos, tá bom? Para finalizar esse primeiro comentário, agora a gente vai para o comentário da poupança, né, para os alunos que têm baixa renda. Então, eu comentei ali que eu fui aluno que trabalhou, estudou, é, e eu sei da dificuldade que é você trabalhar e estudar, e tem muita gente que falou, mas vai deixar o aluno parar de trabalhar é interessante. Eu acho também que o trabalho é muito interessante, só que você trabalhar com um incentivo, trabalhar e estudar com um incentivo a mais, de saber que a bolsa está ali, de que você vai ter menos receio de ter uma perca financeira no final do estudo. Porque muitas vezes você está ali estudando, e aí eu também dentro de sala de aula eu percebo isso, tem muitos alunos que não conseguem perceber o quão importante é o estudo para eles naquele momento. Geralmente a gente começa a ter esse tipo de percepção lá para casa dos 23, 22, pelo menos no meu caso ali, começa a perceber como que faltou ali um pouco mais de dedicação para o estudo, porque a gente está na adolescência, está enfrentando uma série de problemas emocionais, às vezes problemas familiares. Como professor a gente sabe que tem muitos problemas que acontecem, a gente é quase um psicólogo com os alunos. Então, você trabalha, estuda, é um peso muito grande. E assim, não estou querendo dizer que é para o aluno parar de estudar e focar, parar de trabalhar e focar no estudo, que eu acho que também seria interessante, mas continuar trabalhando com incentivo a mais de ter de ter essa poupança no fim do curso. Então, eu acho que é um incentivo legal, bacana. Tem muita gente que está criticando esse tipo de incentivo, porque fala, é mais um gasto que é criado, sem ter como cobrir o rombo. E aí que está a minha principal crítica a esse tipo de pensamento. Porque, infelizmente, a educação no Brasil é sempre vista como um rombo, como um gasto desnecessário. A educação nunca vai ser algo desnecessário. A educação é uma coisa que traz algo que é incalculável para a sociedade. A educação traz pessoas mais preparadas, profissionais mais bem que se importam mais com a seu dia a dia no trabalho. Você não consegue calcular isso financeiramente. Infelizmente, algumas pessoas só conseguem enxergar o mundo através do dinheiro. E nem sempre o dinheiro, claro, é importante. A gente vive num sistema capitalista, então o dinheiro é muito importante para você ter ali minimamente minimizar questões de crise econômica, mas não somente, tá? Então é um investimento, não é um rombo, não é um gasto, é um investimento necessário para que traga maior economia no futuro, tá? Então, e até para diminuição aí no caso dos alunos que começam só a focar no estudo, sabendo que vai ter algum retorno depois, né? Porque não é um auxílio durante o estudo, é só depois que ele terminar o curso, então muito provavelmente ele não vai deixar de trabalhar, mas é importante para ele ter ali um alívio quanto à questão financeira para ajudar às vezes familiares ou às vezes se ele precisa um auxílio no estudo posterior, ali um estudo para a faculdade, né, ele conseguir ter acesso para poder se sentir um pouco melhor nessa questão financeira. E aí a crítica é a quem enxerga isso como se fosse um gasto, entendendo que é muito difícil de você calcular essa questão com a educação, porque é um retorno que infelizmente claro, você consegue fazer projeções econômicas com números, com dados quantitativos, né? Mas é um pouco mais difícil e as pessoas não conseguem enxergar isso. Tudo que começa a ser um pouquinho mais complexo de se enxergar, as pessoas preferem ir pelo caminho mais raso. Bom, e o último, os comentários que eu fiz sobre a eleição do Milei. Antes dele ganhar, eu falei que ele muito provavelmente iria mudar o discurso dele, e foi o que aconteceu, né? Parece que um assessor, não sei, o ministro escreveu uma carta convidando o presidente do nosso país para ir lá participar da posse. E aí, como eu falei, gente, a relação Brasil-Argentina está na casa dos bilhões. Tanto o Brasil quanto a Argentina tem uma relação de bilhões. Tá? Então não é simplesmente você jogar um parceiro comercial para fora desse jeito, tá? Você precisa conversar. Então, muito provavelmente ali, provavelmente o pessoal mais à direita, a direita moderada ali, o Macri, que está fazendo parte do meio ali do Milei, deve ter conversado com ele para falar, cara, legal, terminou as eleições, agora a gente tem que pisar no chão.
não dá para fazer política sem a China, né? Não dá para fazer comércio sem a China e sem o Brasil. E aí ele foi lá nos Estados Unidos, o Milei, uma comitiva do Milei foi nos Estados Unidos para poder falar do plano econômico que ele tinha para a Argentina, não foi recebido pelo Biden, aparentemente foi uma questão de agenda, ele já tinha alguma coisa ali planejada para alguns dos estados do país, Estados Unidos, e ele não pôde atender o Milei, foi atendido por outro, não sei se diplomata ou algum representante ali do estado com E maiúsculo, do estado país Estados Unidos, né? Então, não se sustentaria por muito tempo esse tipo de coisa. Claro que ele ainda vai continuar com o discurso dele ideológico, falando sobre essa questão ele é minarquista, né? Se coloca ali como um filósofo economista, ele é economista mesmo, mas ele tem esse pensamento mais liberal, a um ponto que ele fala de dolarizar a economia, de trazer, não manter mais relações com a China e tal, mas aí, gente, é aquilo. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão se esfriando e ele vai tendo que abrir os olhos para a realidade que é a realidade econômica que eles têm vivido. Com 100% de inflação, você não consegue simplesmente falar, eu vou tirar os parceiros comerciais. Não, você tem que fazer manutenção. Os dois países são junto, Brasil e Argentina, tem mais do que a metade da população da América do Sul, então são países grandes, o Brasil de dimensões continentais, a Argentina também é um país gigantesco, com questões comerciais que são importantíssimas de relação entre eles, que o Brasil ali é como se fosse o irmão maior, essa relação América do Sul e demais países. Tá bom, gente? Para finalizar aqui o vídeo, claro, são temas extremamente complexos, são temas que demandam muita conversa, mas vou fazer um vídeo aqui que sempre acabo me estendendo, infelizmente, mas é só para a gente ter um pouquinho de entendimento que certas coisas você não consegue conversar simplesmente por um comentário, simplesmente por um vídeo. Você precisa, às vezes, mergulhar um pouquinho mais de cabeça sobre o entendimento dessas coisas. Bom, enfim, até uma próxima. Infelizmente estou com um tempo mais curto aí por questões pessoais e não estou conseguindo fazer tantos vídeos nem tantas postagens, mas muito provavelmente para fechar o ciclo do Getúlio Vargas, eu vou passar para vocês provavelmente nesse final de semana a gente fechar a série dos presidentes, pelo menos até o Getúlio Vargas, e já dar encaminhamento aí para Café Filho e para JK. Interessante também que está tendo um documentário na Cultura. Não assisti ainda, mas estou com muita vontade de assistir e aí fica a dica para vocês, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Um grande abraço.